From the Conference Center in Salt Lake City, Utah. Diretamente do Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, esta é a sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Anual número 193 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre os líderes da igreja. A música para esta sessão será apresentada por um coro combinado da Universidade de Brigham Young. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Anual número 193 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação a todos os presentes e aos que nos assistem por transmissão via satélite, por meio da televisão, do rádio ou da internet. A música para esta sessão será apresentada por um coro combinado da Universidade Brigham Young, sob a regência de Brent Wells, Sonia Poulter e Andrew Crane, com Joseph Peoples e Linda Margetts ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Que Firme Alicerce. A oração de abertura será oferecida pelo elder Alan R. Walker, dos 70.
Our dear Father in heaven, we Nosso bow our querido Pai heads Celestial, nós baixamos nossa cabeça em gratidão a Ti pela bênção de nos reunir hoje, especialmente com seus líderes, irmãos e irmãs da igreja. Somos gratos pelo Teu firme e seguro alicerce, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Somos gratos pelo sacrifício expiatório. Gratos por profetas, videntes e reveladores, pelo presidente Russell M. Nelson, pelos seus ensinamentos e a maneira que ele nos ajuda a saber e conhecer o caminho e permanecer no caminho certo. Por favor, nos abençoe para que consigamos, ao apoiar nossos líderes, fazê-lo com um coração humilde. Para que façamos tudo o que pudermos para apoiar os seus líderes na igreja e viver cada palavra e colocar em prática cada palavra que aprendermos nessa conferência. Por favor, abençoe aqueles que deram mensagens hoje, que se prepararam e buscaram inspiração, para que pudesse nos inspirar, nos ajudar a edificar o nosso testemunho em Ti e edificar a Tua igreja hoje. Oramos em favor do Elder e da Sister Holland, para que eles fiquem bem. Nós o amamos. Por estas coisas oramos, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. President Dallin H. Oaks, first counselor in the first O presidency. presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência, apresentará agora as autoridades gerais, os 70 de área e os líderes gerais da igreja para voto de apoio. Em seguida, o irmão Jared B. Larson, diretor administrativo do Departamento de Auditoria da Igreja, lerá o relatório anual de 2022. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, terei o privilégio de apresentar-lhes as autoridades gerais, os 70 de área e os líderes gerais da Igreja para voto de apoio. Por gentileza, expressem seu voto de modo costumeiro, onde quer que estejam. Caso alguém se oponha a quaisquer dos nomes propostos, pedimos que entre em contato com seu presidente de estaca. É proposto que apoiemos Russell Marion Nelson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Dallin Harris Oaks como primeiro conselheiro na primeira presidência e Henry Benyon Eyring como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos Dallin H. Oaks como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e M. Russell Ballard como presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos como membros do Quórum dos 12 Apóstolos M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Resband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong e Ulisses Soares. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se pelo mesmo sinal.
Os seguintes 70 autoridades gerais serão desobrigados de sua designação e receberão a condição de emérito a partir de 1º de agosto de 2023. Os élderes Benjamin de Hoyos, Kazuhiko Yamashita e Juan A. Uceda. Os que desejam expressar gratidão a esses irmãos e às suas esposas e familiares por seus anos de serviço dedicado por todo o mundo, manifestem-se levantando a mão. Os seguintes 70 de área foram desobrigados de suas designações a partir de hoje: J. Kimo Esplin e Alan T. Phillips. Os que quiserem se juntar a nós e expressar gratidão por seu excelente serviço, manifestem-se. Somos gratos aos demais 70 de área que concluíram seu serviço no último ano, cujos nomes podem ser encontrados no site da Igreja. Os que quiserem se juntar a nós e expressar gratidão a esses irmãos por seu serviço abnegado, manifestem-se. Entrando em vigor imediatamente, desobrigamos os irmãos Ahmad S. Corbett e Bradley Ray Wilcox, que serviam como primeiro e segundo conselheiros na Presidência Geral dos Rapazes. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão a esses irmãos por seu serviço, manifestem-se. Desobrigamos a Presidência Geral das Moças, entrando em vigor a partir de 1º de agosto de 2023. Bonnie H. Corden como presidente, Michelle D. Craig como primeira conselheira e Rebecca L. Craven como segundo conselheira. Os que quiserem se juntar a nós e expressar gratidão a essas irmãs por seu dedicado serviço, manifestem-se. É proposto que apoiemos os seguintes irmãos como novos 70 autoridades gerais: Ahmad S. Corbett, Robert M. Daines, J. Kimo Esplin, Christophe G. Girald de Carrière e Alan T. Phillips. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, pelo mesmo sinal. Ressaltamos que 61 novos 70 de área foram apoiados durante as reuniões de liderança da Conferência Geral na quinta-feira, 30 de março, e anunciados no site da Igreja posteriormente. Nós os convidamos a apoiar esses irmãos em suas novas designações. Os que forem a favor, por favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos como a nova Presidência Geral das Moças, entrando em vigor a partir de 1º de agosto de 2023. Emily Bell Freeman como presidente. Tamara Wood Runia como primeira conselheira e Andrea Munhoz Spanaus como segunda conselheira. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, manifestem-se. É proposto que apoiemos os seguintes irmãos como conselheiros na Presidência Geral dos Rapazes, entrando em vigor imediatamente: Bradley Ray Wilcox como primeiro conselheiro e Michael T. Nelson como segundo conselheiro. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se.
É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, os 70 de área e os líderes gerais como constituídos atualmente. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. Obrigado, irmãos e irmãs, por suas orações e fé contínuas em favor da liderança da Igreja. Agora convidamos as novas autoridades gerais e líderes gerais a subirem ao púlpito conosco. As announced, Jared B. Larson will now read the Church Audit Como Report. anunciado, o Elder Larson vai ler o relatório de auditoria do ano de 2022. To the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Para a primeira presidência de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, estimados irmãos, conforme ordenado por revelação e registrado na seção 120 de Doutrina e Convênios, o Conselho de Disposição dos Dízimos, formado pela primeira presidência, pelo Quórum dos 12 Apóstolos e pelo Bispado Presidente, autoriza a utilização dos fundos da Igreja. Os departamentos da Igreja fazem uso desses fundos de acordo com os orçamentos, as normas e os procedimentos aprovados. A auditoria da Igreja, que é formada por profissionais credenciados e que atua de modo independente de todos os outros departamentos e entidades da Igreja, tem a responsabilidade de realizar auditorias com o propósito de garantir razoável segurança quanto às contribuições recebidas, às despesas feitas e à proteção dos recursos da Igreja. Com base nas auditorias realizadas, a opinião dos auditores da Igreja é que todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas e os recursos da Igreja no ano de 2022 foram registrados e administrados de acordo com as devidas práticas contábeis e com as normas e os orçamentos aprovados pela Igreja. A Igreja segue as práticas ensinadas a seus membros de se manter dentro do orçamento, evitar dívidas e economizar para momentos de necessidade. Respeitosamente, Departamento de Auditoria da Igreja, Jared B. Larson, diretor administrativo. Thank you, brethren. The choir... Obrigado, irmãos. O coro agora cantará O Senhor meu pastor é. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o Elder Dale G. Renlund, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos os elders Peter F. Mears e Randall K. Bennett, dos 70.
Em novembro do ano passado, tive o privilégio de dedicar o Templo de Belém, Brasil. Foi uma alegria estar com os fiéis membros da igreja no norte do Brasil. Naquela ocasião, fiquei sabendo que Belém é o portal da região que inclui o rio mais poderoso do mundo, o rio Amazonas. Apesar da força do rio, 2 vezes por ano, algo aparentemente antinatural acontece. Quando o Sol, a Lua e a Terra se alinham, uma violenta onda invade o rio, indo contra o fluxo natural da água. Ondas de até 6 metros de altura, que percorrem até 50 quilômetros rio acima, já foram registradas. Esse fenômeno, conhecido geralmente como Encontro das Águas, é chamado localmente de pororoca, ou grande estrondo, por causa do grande barulho que faz. Podemos adequadamente concluir que até o poderoso rio Amazonas deve se sujeitar a poderes celestiais. Assim como o rio Amazonas, temos um fluxo natural para a nossa vida. Temos a tendência de fazer o que nos parece natural. Como o rio Amazonas, com a ajuda celestial, podemos fazer coisas que geralmente não faríamos. Afinal, não é natural que sejamos humildes, mansos ou dispostos a submeter nossa vontade a Deus. Mas somente quando fazemos essas coisas podemos ser transformados, voltar a viver na presença de Deus e alcançar nosso destino eterno. Ao contrário do rio Amazonas, podemos escolher se nos sujeitaremos a poderes celestiais ou se seguiremos o fluxo. Ir contra o fluxo pode ser difícil. Mas quando cedemos ao influxo do Santo Espírito e nos despojamos do homem natural ou da mulher natural, podemos receber o poder transformador do Salvador em nossa vida, o poder de fazer coisas difíceis. O presidente Russell M. Nelson nos ensinou a fazer isso. Ele prometeu: cada pessoa que faz convênios em uma pia batismal e no templo e os guarda, recebe acesso ampliado ao poder de Jesus Cristo, a fim de nos levar para além da influência deste mundo decaído. Em outras palavras, podemos acessar o poder de Deus, mas somente quando nos conectarmos a Ele por meio de convênios sagrados. Antes de a Terra ser criada, Deus estabeleceu os convênios como um mecanismo pelo qual nós, seus filhos, poderíamos nos unir a Ele. Com base em uma lei eterna e imutável, Ele especificou as condições inegociáveis pelas quais somos transformados, salvos e exaltados. Nesta vida, fazemos esses convênios ao participarmos das ordenanças do sacerdócio e ao prometermos fazer o que Deus nos pede. E, em troca, Deus nos promete certas bênçãos. Um convênio é um compromisso para o qual devemos nos preparar, um compromisso que devemos entender claramente e honrar de maneira absoluta. Fazer um convênio com Deus é diferente de se fazer uma promessa qualquer. Em primeiro lugar, é necessária a autoridade do sacerdócio. Além disso, uma promessa fraca não tem a força de conexão que nos leva para além do fluxo natural. Fazemos um convênio somente quando pretendemos nos comprometer verdadeiramente a cumpri-lo. Nós nos tornamos filhos de Deus por convênio e herdeiros de seu reino, especialmente quando nos esforçamos para que o convênio seja uma parte central de nossa identidade. O termo caminho do convênio se refere a uma série de convênios pelos quais podemos nos chegar a Cristo e nos conectar a Ele. Por meio desse vínculo, proporcionado pelos convênios, temos acesso a seu poder eterno. O caminho começa com fé em Jesus Cristo e arrependimento, seguido do batismo e do Espírito Santo e do recebimento do Espírito Santo. Jesus Cristo nos mostrou como entrar no caminho quando foi batizado. De acordo com os relatos dos evangelhos de Marcos e Lucas, no Novo Testamento, o Pai Celestial falou diretamente a Jesus em seu batismo, dizendo: "Tu és o meu Filho amado. Em ti me comprazo." Quando embarcamos no caminho do convênio por meio do batismo, posso imaginar o Pai Celestial dizendo algo semelhante a cada um de nós. Tu és meu filho querido em quem me regozijo. Continua em frente.
No batismo e quando tomamos o sacramento, testificamos que estamos dispostos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. Nesse contexto, vamos nos lembrar do seguinte mandamento do Velho Testamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em nossos dias, isso parece uma proibição contra o uso irreverente do nome do Senhor. O mandamento inclui essa proibição, mas sua diretriz é ainda mais profunda. A palavra hebraica traduzida como tomar significa elevar ou carregar, como faria uma pessoa que porta uma bandeira associada a um grupo ou um indivíduo. A palavra traduzida como vão significa vazio ou enganoso. O mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão pode, portanto, significar: você não deve se identificar como discípulo de Jesus Cristo, a menos que tenha a intenção de representá-lo bem. Nós nos tornamos seus discípulos e o representamos bem quando intencional e gradualmente tomamos sobre nós o nome de Jesus Cristo por meio de convênios. Nossos convênios nos dão poder para permanecer no caminho do convênio, porque nosso relacionamento com Jesus Cristo e com nosso Pai Celestial foi modificado. Estamos conectados a eles por meio de um vínculo proporcionado pelos convênios. O caminho do convênio nos conduz às ordenanças do templo, como a investidura do templo. A investidura é a dádiva dos convênios sagrados de Deus, que nos conecta mais plenamente a Ele. Na investidura, nós primeiro fazemos o convênio de nos esforçarmos para guardar os mandamentos de Deus. Segundo, de nos arrependermos com o coração quebrantado e espírito contrito. Terceiro, de viver o Evangelho de Jesus Cristo. Fazemos essas coisas exercendo fé nele, fazendo convênios com Deus à medida que recebemos as ordenanças de salvação e exaltação, guardando esses mandamentos durante toda a nossa vida e nos esforçando para viver os dois grandes mandamentos de amar a Deus e o próximo. Quarto, fazemos convênio de guardar a lei da castidade. E quinto, de dedicar a nós mesmos e tudo com o que o Senhor nos abençoa para edificar sua igreja. Ao fazermos e cumprirmos os convênios do templo, aprendemos mais sobre os propósitos do Senhor e recebemos a plenitude do Espírito Santo. Recebemos orientação para a nossa vida. Amadurecemos em nosso discipulado para que, como filhos, não permanecemos em ignorância para sempre. Em vez disso, vivemos com uma perspectiva eterna e nos sentimos mais motivados para servir a Deus e a nosso próximo. Recebemos mais capacidade de cumprir nossos propósitos na mortalidade. Somos protegidos do mal e adquirimos mais poder para resistir à tentação e nos arrepender quando tropeçamos. Quando cometemos erros, a lembrança de nossos convênios com Deus nos ajuda a voltar ao caminho. Ao nos conectarmos ao poder de Deus, nós nos tornamos como a pororoca, capazes de ir contra o fluxo do mundo por toda a vida e pela eternidade. Por fim, nosso destino é modificado porque o caminho do convênio nos conduz à exaltação e à vida eterna. O cumprimento dos convênios feitos na pia batismal e no templo também nos dá forças para resistir às provações e às tristezas da mortalidade. A doutrina associada a esses convênios facilita nosso caminho e proporciona esperança, consolo e paz. Meus avós, Lena Sofia e Mats Leander Renland, receberam o poder de Deus por meio de seu convênio batismal quando se filiaram à igreja em 1912 na Finlândia. Eles estavam felizes por fazerem parte do primeiro ramo da igreja na Finlândia. Leander morreu de tuberculose 5 anos depois, quando Lena estava grávida do 10º filho deles. Essa criança, meu pai, nasceu 2 meses após o falecimento de Leander. Lena vivenciou o falecimento não apenas do marido, mas também de 7 de seus 10 filhos. Sendo uma pobre viúva, ela enfrentou muitas dificuldades. Por quase 20 anos, não conseguiu ter uma boa noite de sono. Durante o dia, ela se esforçava para providenciar alimento para sua família. À noite, cuidava de familiares que estavam à beira da morte. É difícil imaginar como ela conseguiu suportar tudo aquilo. Lena perseverou, porque sabia que seu falecido marido e seus filhos poderiam estar com ela por toda a eternidade. A doutrina das bênçãos do templo, inclusive a de famílias eternas, trouxe-lhe paz
porque ela confiava no poder selador. Enquanto estava na mortalidade, ela não recebeu sua investidura, nem foi selada a Leander. Mas ele continuou sendo uma influência imprescindível em sua vida e parte de sua grande esperança para o futuro. Em 1938, Lena enviou registros para que as ordenanças do templo pudessem ser realizadas por seus familiares falecidos. Alguns dos primeiros registros vindos da Finlândia. Depois que ela faleceu, as ordenanças do templo foram realizadas por outras pessoas em favor dela, de Leander e de seus filhos falecidos. Vicariamente, ela recebeu sua investidura, foi selada a Leander, e seus filhos falecidos e meu pai foram selados a eles. Assim como outras pessoas, Lena morreu na fé, sem ter recebido as promessas, porém, vendo-as de longe, acreditou nelas e abraçou-as. Lena viveu como se já tivesse feito esses convênios em sua vida. Sabia que seus convênios batismais e sacramentais a conectavam ao Salvador. Acreditava que, nas veredas do Redentor, seria conduzida à sua eterna mansão. Lena acreditava que ter aprendido sobre famílias eternas antes de passar pelas tragédias de sua vida foi uma das grandes misericórdias de Deus. Por meio dos convênios, ela recebeu o poder de Deus para perseverar e superar a influência negativa de seus desafios e de suas dificuldades. Ao trilharem o caminho do convênio, desde o batismo até o templo e ao longo da vida, prometo-lhes poder para irem contra o fluxo natural do mundo, poder para aprenderem e serem santificados, poder para encontrarem esperança, consolo e até alegria ao enfrentarem os desafios da vida. Prometo a vocês e à sua família a proteção contra a influência do adversário, especialmente quando fizerem do templo uma prioridade em sua vida. Ao se achegarem a Cristo e se conectarem a Ele e a nosso Pai Celestial por convênio, algo aparentemente antinatural acontece. Vocês são transformados e aperfeiçoados em Jesus Cristo. Vocês se tornam filhos de Deus por convênio e herdeiros em seu reino. Posso imaginá-lo dizendo a cada um de vocês: Tu és meu filho querido, em quem me regozijo. Bem-vindo de volta ao lar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Moroni promises that if we read the Book of Mormon and then ask God... Moroni promete que se lermos o livro de Mórmon e depois perguntarmos a Deus, o Pai Eterno, com um coração sincero, com real intenção e tendo fé em Cristo se Ele é verdadeiro, Deus manifestará a verdade dele pelo poder do Espírito Santo. Milhões de pessoas colocaram em prática essa promessa e receberam um testemunho seguro da restauração, da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Moroni nos exorta, ao lermos o livro de Mórmon, a lembrarmos de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até esta hora, e a meditarmos sobre isso em nosso coração. As histórias e os ensinamentos do livro de Mórmon nos lembram e testificam do amor, da compaixão e da misericórdia do Salvador. Meu pai faleceu em abril de 2013. Enquanto me preparava para falar em seu funeral, percebi como fui abençoado por conhecer e amar suas escrituras favoritas. Ele as compartilhava em reuniões familiares e as lia comigo quando eu precisava de conselhos, orientação ou fortalecimento de fé. Eu ouvi compartilhá-las em discursos e designações. Eu não só as conhecia, mas ainda me lembro do som da voz dele e dos sentimentos espirituais que eu tinha enquanto ele as compartilhava. Ao compartilhar escrituras e sentimentos, meu pai me ajudou a estabelecer um alicerce firme de fé no Senhor Jesus Cristo. Meu pai adorava em especial o relato da visita do Salvador ao povo de Nefe. Esse relato sagrado descreve o Senhor ressurreto e exaltado, Jesus Cristo. Ele havia bebido da taça amarga e padecido todas as coisas para que não precisássemos sofrer se nos arrependêssemos.
Havia visitado o mundo espiritual e organizado a pregação do Evangelho lá. Havia ressuscitado dos mortos e estado com o Pai e recebido mandamentos dele para compartilhar com os nefitas as escrituras que abençoariam as gerações futuras. Ele havia sido exaltado e havia atingido todo o seu poder e capacidade eterna. Podemos aprender com cada detalhe de seus ensinamentos. Em 3 Nef 11, lemos sobre como o Salvador desceu do céu para ensinar aos nefitas que ele era Jesus Cristo, de quem os profetas testificaram que viria ao mundo. Ele declarou ser a luz do mundo e que havia glorificado o Pai ao tomar sobre si os pecados do mundo. Ele convidou as pessoas a se aproximarem e colocarem a mão em seu lado e sentirem as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés. Ele queria que eles soubessem que ele era o Deus de Israel, que havia sido morto pelos pecados do mundo. O povo respondeu com alegria, adiantando-se um por um, até que todos viram e sentiram que ele de fato era aquele sobre quem os profetas escreveram que deveria vir. Jesus ensinou aos nefitas a importância do arrependimento, de nos tornarmos como uma criancinha e a necessidade de sermos batizados por alguém que tem a sua autoridade. Ele então ensinou grande parte da doutrina que estamos estudando este ano no Novo Testamento. Em 3 Nef 17, lemos que Jesus disse ao povo que era hora de ele ir para o Pai e também de se mostrar às tribos perdidas de Israel. Ao lançar os olhos sobre a multidão, ele percebeu que eles estavam em lágrimas, olhando fixamente para ele como se lhe pedissem para ficar um pouco mais. A resposta do Salvador aos nefitas foi, ao mesmo tempo tocante e instrutiva. Ele disse: "Eis que minhas entranhas estão cheias de compaixão por vós." Acredito que sua compaixão foi muito mais do que uma resposta às lágrimas do povo. Parece que ele podia vê-los através dos olhos de seu sacrifício expiatório. Ele viu todas as dores, aflições e tentações deles. Viu suas doenças, viu suas enfermidades e sabia, por meio de seu agonizante sofrimento no Getsemane e no Gólgota, como socorrê-los de acordo com suas enfermidades. Da mesma forma, quando nosso Salvador Jesus Cristo olha para nós, ele vê e compreende a dor e o peso de nossos fracassos, vê nossos vícios e desafios, vê nossas lutas e aflições de qualquer espécie e está repleto de compaixão por nós. Depois de seu terno convite aos nefitas, ele disse: "Tendes enfermos entre vós? Trazei-os aqui. Há entre vós coxos, ou cegos, ou aleijados, ou mutilados, ou leprosos, ou atrofiados, ou surdos, ou pessoas que estejam aflitas de algum modo? Trazei-os aqui, e eu os curarei, porque tenho compaixão de vós. Minhas entranhas estão cheias de misericórdia." E o povo adiantou-se com todos aqueles que estavam aflitos de qualquer forma, e ele curou a todos à medida que foram conduzidos à sua presença. Em 1990, vivíamos na pequena cidade de Sally, em Vitória, Austrália. Estávamos alegremente ocupados com compromissos familiares, com a igreja e com o trabalho. Em um belo sábado de verão, pouco antes do Natal, decidimos visitar alguns parques e nossa praia favorita. Depois de desfrutar de um dia maravilhoso de brincadeiras em família, acomodamos todos no carro e voltamos para casa. Enquanto dirigia, eu adormeci por um momento e colidi de frente com outro carro. Depois de alguns momentos de recuperação, olhei ao redor do veículo. Minha esposa, Maxine, estava com uma perna quebrada e tinha dificuldade para respirar. O externo dela estava quebrado. Nossas 3 filhas estavam em choque, mas felizmente pareciam estar bem. Eu tinha alguns ferimentos leves, mas nosso filho de 5 meses não reagia. Em meio ao estresse e à confusão do acidente, nossa filha mais velha, Kate, de 11 anos, disse com urgência: "Pai, você precisa dar uma bênção no Jaron." Com muito esforço, minhas filhas e eu conseguimos sair do carro. Maxine não podia ser movida.
Com cuidado, peguei Jaron, depois deitei-me de costas no chão, coloquei-o gentilmente sobre meu peito e dei-lhe uma bênção do sacerdócio. Quando a ambulância chegou, cerca de 40 minutos depois, Jaron estava consciente. Naquela noite, deixei 3 membros da família no hospital e peguei um táxi apressadamente para casa com 2 filhas. Durante aquela longa noite, implorei ao Pai Celestial que minha família e aqueles feridos no outro veículo se recuperassem. Misericordiosamente, minhas preces e as orações oferecidas fervorosamente por outras pessoas foram atendidas. Com o tempo, todos foram curados, uma grande bênção e eterna misericórdia. No entanto, continuei a ter sentimentos profundos de culpa e remorso por ter causado um acidente tão terrível. Eu acordava durante a noite e revivia os terríveis acontecimentos. Lutei durante anos para encontrar paz e para me perdoar. Então, como líder do sacerdócio, enquanto ajudava outras pessoas a se arrependerem e a sentirem a compaixão, a misericórdia e o amor do Salvador, percebi que ele podia me curar. O poder de cura e redenção do Salvador se aplica a erros acidentais, más decisões, desafios e provações de toda a espécie, assim como nossos pecados. Quando me voltei para ele, meus sentimentos de culpa e remorso foram gradualmente substituídos por paz e descanso. O presidente Nelson ensinou: quando o Salvador expiou por toda a humanidade, ele abriu um caminho para que aqueles que o seguem tenham acesso a seu poder de cura, de fortalecimento e de redenção. Esses privilégios espirituais estão disponíveis a todos os que buscam ouvi-lo e segui-lo. Irmãos e irmãs, quer estejam carregando o fardo de pecados não resolvidos ou sofrendo por ofensas cometidas contra vocês há muito tempo, ou lutando para perdoar a si mesmos por um erro acidental, vocês têm acesso ao poder de cura e redenção do Salvador Jesus Cristo. Ele vive. Ele é nosso Salvador e Redentor. Ele nos ama. Ele tem compaixão por nós. Ele está repleto de misericórdia e ele pode curar você. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Brothers and sisters, I was raised by wonderful Irmãos e irmãs, fui criado por pais maravilhosos que amavam e ensinavam fielmente o Evangelho aos seus filhos. Infelizmente, meus amados pais tiveram dificuldades no casamento por muitos anos. Eu era uma criança da primária quando me disseram que meus pais provavelmente se divorciariam algum dia e que meus irmãos e eu precisaríamos escolher com qual deles iríamos morar. Por causa disso, sofri com forte ansiedade por muitos anos. No entanto, um presente do meu Pai Celestial acabou mudando tudo para mim. Minha bênção patriarcal. Aos 11 anos, cada vez mais preocupado com o relacionamento de meus pais, desejei profundamente receber minha bênção patriarcal. Eu sabia que meu Pai Celestial me conhecia profundamente e também as minhas circunstâncias específicas. Sabia também que eu receberia a orientação dele. Logo após completar 12 anos, recebi minha bênção patriarcal. Isso foi há mais de meio século, mas me lembro vividamente dessa experiência sagrada. Felizmente, temos orientação inspirada sobre as bênçãos patriarcais no Manual Geral da Igreja. Todo membro da Igreja batizado e digno tem direito a receber uma bênção patriarcal, a qual lhe proporcionará a orientação inspirada do Pai Celestial. O membro deve ter maturidade suficiente para compreender o significado e a natureza sagrada da bênção e compreender as doutrinas básicas do Evangelho.
O ideal é que o membro seja jovem o suficiente, uma vez que ainda vai tomar muitas decisões importantes na vida. Os líderes do sacerdócio não devem estabelecer uma idade mínima para que o membro receba a bênção patriarcal. Cada bênção patriarcal é sagrada, confidencial e pessoal. A pessoa que recebe a bênção patriarcal deve entesourar suas palavras, ponderá-las e viver de modo a ser digna de receber as bênçãos prometidas nesta vida e na eternidade. Nosso amado presidente Russell M. Nelson ensinou repetidamente sobre a importância de uma bênção patriarcal que dá a cada pessoa uma declaração de linhagem que remonta a Abraão, Isaque e Jacó e que é uma escritura pessoal para você. Minha bênção patriarcal foi extremamente importante para mim quando eu era jovem, por vários motivos. Primeiro, por meio do poder do Espírito Santo, ela me ajudou a compreender a verdadeira identidade eterna. Quem eu realmente era e quem poderia me tornar. O que me ajudou a saber, como o presidente Nelson ensinou, que eu era um filho de Deus, um filho do convênio e um discípulo de Jesus Cristo. Eu sabia que meu Pai Celestial e o Salvador me conheciam e me amavam e que estavam pessoalmente envolvidos em minha vida. Esse conhecimento me ajudou a ter o desejo de me aproximar deles e aumentar minha fé e confiança neles. Um amigo querido que se filiou à igreja quando era um jovem adulto disse: "Quando o patriarca colocou as mãos sobre minha cabeça e falou meu nome, tudo mudou. Não apenas naquele momento, mas pelo resto da minha vida. Imediatamente senti que pelo poder com que ele falava, eu era conhecido de maneira íntima e profunda. As palavras que ele falou penetraram todo o meu ser. Eu sabia que o meu Pai Celestial me conhecia profundamente. Saber quem eu realmente era me ajudou a entender e desejar a fazer o que Deus esperava de mim. Essa compreensão me levou a estudar os convênios que fiz e as bênçãos prometidas no convênio de Deus com Abraão. E ela me trouxe uma perspectiva eterna que me inspirou a guardar mais plenamente meus convênios. Estudei minha bênção patriarcal com frequência, muitas vezes diariamente, o que me ajudou a sentir a influência consoladora e orientadora do Espírito Santo e a reduzir a ansiedade ao seguir seus sussurros. Isso aumentou meu desejo de convidar ativamente a luz, a verdade e o Espírito Santo, estudando minhas escrituras, orando diariamente e procurando estudar e seguir mais diligentemente os ensinamentos do profeta e dos apóstolos de Deus. Minha bênção patriarcal também me ajudou a ter o desejo de ser mais submisso à vontade de meu Pai Celestial, e esse foco me ajudou a sentir alegria, apesar de minhas circunstâncias pessoais. Recebi força espiritual todas as vezes que estudei minha bênção patriarcal. Quando meus pais finalmente se divorciaram, minha bênção patriarcal, como ensinou o presidente Thomas S. Monson, tornou-se um tesouro pessoal precioso e inestimável, ou seja, uma liahona pessoal. Peço que não me entendam mal, eu não era perfeito, eu cometi todos os tipos de erros, mas minha bênção patriarcal me ajudou e meu companheiro de missão me confirmou isso, minha companheira eterna confiou isso de mim e ainda continua a cometer esses erros, mas minha bênção patriarcal me ajudou a ter o desejo de agir melhor e ser melhor. Estudar com frequência a minha bênção patriarcal aumentou meu desejo de resistir à tentação. Também me ajudou a ter o desejo e a coragem de me arrepender. O arrependimento tornou-se cada vez mais um processo consolador. Para mim, foi vital receber a minha bênção patriarcal quando eu era jovem e enquanto meu testemunho ainda estava crescendo.
Sou eternamente grato por meus pais e meus bispos entenderem que meu desejo indicava que eu estava pronto. Quando eu tinha 12 anos, o mundo era bem menos confuso e perturbador do que o mundo de hoje. O presidente Nelson descreveu o hoje como a época mais complicada da história do mundo. Um mundo saturado pelo pecado e egoísta. Felizmente, nossos jovens de hoje são muito mais maduros do que eu era aos 12 anos. Eles também têm decisões extremamente importantes a tomar enquanto são jovens. Eles também precisam saber quem realmente são e que Deus os ama e os conhece perfeitamente. Nem todos vão desejar sua bênção patriarcal como eu. Oro para que os membros que ainda não receberam a bênção patriarcal procurem em espírito de oração saber quando vão estar prontos. Prometo que se você se preparar espiritualmente, sua experiência, assim como a minha, será sagrada para você. Também oro para que aqueles que já receberam sua bênção patriarcal a estudem e a valorizem. Ter valorizado minha bênção patriarcal enquanto era jovem me abençoou com coragem quando estava desanimado, com consolo quando estava com medo, com paz quando me sentia ansioso, com esperança quando me sentia sem esperança e com alegria quando eu mais precisava. Minha bênção patriarcal ajudou a aumentar minha fé e confiança em meu Pai Celestial e meu Salvador. Também me ajudou a aumentar meu amor por eles e ainda ajuda. Testifico que a bênção patriarcal fornece orientação inspirada do Pai Celestial. Presto meu testemunho da realidade viva de nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo, que nos conhecem, nos amam e desejam nos abençoar. Também sei com certeza que o presidente Russell M. Nelson é o profeta de Deus na Terra hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. As directed, the congregation will join the Ao choir. sinal do regente, o coro e a congregação cantarão juntos Jesus, minha luz. Após o hino, teremos o prazer de ouvir os élderes Craig C. Christensen, Evan A. Schmutz e Benjamin de Hoyos, que servem como 70 autoridades gerais. Esta é a sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Anual número 193 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Durante seu ministério mortal, o Salvador demonstrou grande compaixão por todos os seus filhos, especialmente por aqueles que estavam sofrendo ou que haviam se afastado. Quando foi criticado pelos fariseus por se associar e comer com pecadores, Jesus respondeu ensinando 3 parábolas bem conhecidas. Em cada uma dessas parábolas, ele enfatizou a importância de buscarmos aqueles que se perderam e a alegria que sentimos quando eles retornam. Por exemplo, na parábola da ovelha perdida, ele disse: haverá grande alegria no céu por um pecador que se arrepende. Meu desejo hoje é fortalecer a conexão entre alegria e arrependimento, especialmente a alegria que sentimos quando nos arrependemos e os sentimentos de alegria que temos quando convidamos outras pessoas a se achegarem a Cristo e a receberem seu sacrifício expiatório em sua vida. Nas Escrituras, a palavra alegria significa muito mais do que momentos de contentamento ou mesmo sentimentos de felicidade. A alegria, nesse contexto, é um atributo divino, encontrado em sua plenitude quando voltamos a habitar na presença de Deus. É mais profundo, edificante, duradouro e transformador do que qualquer prazer ou conforto que este mundo possa oferecer. Fomos criados para ter alegria. Esse é o destino que desejamos como filhos de um amoroso Pai Celestial. Ele deseja compartilhar sua alegria conosco. O profeta Leí ensinou que o plano de Deus para cada um de nós é que tenhamos alegria. Como vivemos em um mundo decaído, a alegria duradoura e eterna geralmente parece estar além de nosso alcance. No entanto, no versículo seguinte, Leí continua ao explicar que o Messias veio para nos redimir da queda. A redenção, por intermédio do Salvador Jesus Cristo, torna a alegria possível. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, as novas de grande alegria e a maneira pelo qual todos podem sentir paz e momentos de alegria nesta vida e receber a plenitude da alegria na vida futura. A alegria da qual falamos é um dom dado aos fiéis, porém tem um preço. A alegria não é gratuita, nem dada casualmente. Na verdade, ela foi comprada com o precioso sangue de Jesus Cristo. Se de fato entendêssemos o valor da verdadeira alegria divina, não hesitaríamos em sacrificar qualquer coisa mundana ou fazer qualquer mudança necessária em nossa vida para recebê-la. Um rei poderoso, porém humilde, no livro de Mórmon, entendia isso. Que deverei fazer, ele perguntou, para nascer de Deus, arrancar este espírito iníquo de meu peito e receber o Espírito de Deus, a fim de encher-me de júbilo? Eis que, disse ele, renunciarei a tudo quanto possuo. Sim, abandonarei o meu reino para poder receber essa grande alegria. Em resposta à pergunta do rei, o missionário Arão disse: se desejas isto, curva-te diante de Deus e te arrependes de todos os teus pecados. O arrependimento é o caminho para a alegria, porque ele é o caminho que leva ao Salvador Jesus Cristo. Para alguns, pensar em arrependimento como caminho para a alegria pode ser contraditório. O arrependimento, às vezes, pode ser doloroso e difícil. Exige admitir que alguns de nossos pensamentos e ações, e até mesmo algumas de nossas crenças, estão errados. O arrependimento também exige mudança, o que às vezes pode ser desconfortável. Mas a alegria e o conforto não são a mesma coisa. O pecado, inclusive o pecado da complacência, limita nossa alegria. Como o salmista declarou, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando nos arrependemos de nossos pecados, precisamos nos concentrar na grande alegria que sentiremos. As noites podem ser longas, mas a manhã chegará. E quão maravilhosa é a paz e magnífica alegria que sentimos quando a expiação do Salvador nos liberta do pecado e do sofrimento. Considerem a experiência de alma no livro de Mórmon. Ele foi torturado com eterno tormento e sua alma estava atribulada por causa de seus pecados. Mas quando ele se voltou para o Salvador em busca de misericórdia, ele já não se lembrou de suas dores. E ó, que alegria, ele declarou, e que luz maravilhosa contemplei. Sim, nada pode haver tão belo e doce como foi minha alegria.
Esse é o tipo de alegria disponível para aqueles que se achegam a Jesus Cristo por meio do arrependimento. Como ensinou o presidente Nelson, o arrependimento permite que tenhamos acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo. Quando decidimos nos arrepender, decidimos mudar. Permitimos que o Salvador nos transforme em uma versão melhor de nós mesmos. Escolhemos crescer espiritualmente e receber alegria, a alegria da redenção advinda dele. Quando decidimos nos arrepender, decidimos nos tornar mais como Jesus Cristo. O arrependimento traz alegria porque prepara nosso coração para receber a influência do Espírito Santo. Estar repleto de alegria significa estar repleto do Espírito Santo. Nossa alegria aumenta à medida que trabalhamos diariamente para termos sempre o Espírito em nossa vida. Conforme ensinado pelo profeta Mormon, não obstante, jejuavam e oravam frequentemente e tornavam-se cada vez mais fortes em sua humildade e cada vez mais firmes na fé em Cristo, enchendo a alma de alegria e consolo. O Senhor promete a todos que se esforçam para segui-lo: dar-te-ei meu Espírito, o qual iluminará a tua mente e encher-te-á a alma de alegria. Após termos sentido a alegria que advém do arrependimento sincero, é natural querermos compartilhar essa alegria com outras pessoas. E quando o fazemos, nossa alegria se multiplica. Foi exatamente o que aconteceu com Alma. Esta é a minha glória, ele disse, que talvez possa ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer alguma alma ao arrependimento. E esta é a minha alegria. Eis que, quando vejo muitos de meus irmãos verdadeiramente penitentes e vindo ao Senhor seu Deus, minha alma enche-se de alegria. Lembro-me então de que o Senhor fez por mim. Sim, não me lembro de seu misericordioso braço que se estendeu para mim. Ajudar outras pessoas a se arrependerem é uma expressão natural de nossa gratidão para com o Salvador e uma fonte de grande alegria. O Senhor prometeu: se trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. E agora, se vossa alegria é grande com uma só alma que tiverdes trazido a mim, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. E quão grande é a sua alegria pela alma que se arrepende. Acho útil tentar imaginar a alegria que o Salvador deve sentir cada vez que recebemos as bênçãos de seu sacrifício expiatório em nossa vida. Como o presidente Nelson citou, o apóstolo Paulo compartilhou esta terna visão: deixemos todo o pecado que tão facilmente nos rodeia, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e assentou-se à destra do trono de Deus. Frequentemente falamos da dor e do sofrimento do Getsemane no Calvário, mas raramente falamos da grande alegria que o Salvador deve ter antecipado ao oferecer sua vida por nós. Claramente, sua dor e seu sofrimento foram por nós para que pudéssemos sentir a alegria de retornar com ele à presença de Deus. Após ensinar o povo na América Antiga, o Salvador expressou seu grande amor por eles, dizendo: e agora, eis que minha alegria é grande, até a plenitude, por causa de vós. Sim, e até o Pai se alegra, e também todos os santos anjos. E em vós minha alegria é completa. Irmãos e irmãs, concluo prestando meu testemunho pessoal, que considero um dom sagrado. Testifico que Jesus Cristo é o Salvador e Redentor do mundo. Sei que Ele ama todos nós. Seu foco singular, sua obra e sua glória, é nos ajudar a receber a plenitude da alegria nele. Sou uma testemunha pessoal de que se arrepender diariamente e se achegar a Jesus Cristo é o caminho para sentir alegria. Alegria além do que podemos imaginar. É por isso que estamos aqui na Terra. É por isso que Deus preparou seu grande plano de felicidade para nós. Jesus Cristo verdadeiramente é o caminho e a verdade e a vida, e o único nome debaixo do céu pelo qual o homem possa ser salvo no reino de Deus. Presto testemunho dessas coisas no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. In my mind's eye,
Em minha mente vejo o idoso profeta Nefe em sua mesa, as placas de ouro abertas diante dele, segurando o buril. Nefe estava terminando sua última gravação no registro. Ele escreveu: "E agora, meus amados irmãos, ponho fim às minhas palavras." Mas logo depois o Espírito pediu a Nefe que voltasse ao seu registro e escrevesse uma mensagem final. Sob a poderosa influência do Espírito Santo, esse grande profeta pegou novamente seu buril e escreveu: "Portanto, as coisas que escrevi me bastam, exceto algumas palavras que devo dizer sobre a doutrina de Cristo." Somos eternamente gratos por aquelas poucas palavras e pelo Espírito ter compelido Nefe a escrevê-las. O Tratado de Nefe sobre a doutrina de Cristo é um tesouro para aqueles que com ele se banqueteiam. Contém uma visão do batismo do Salvador e a voz do Filho, convidando todos a segui-lo e a fazer as coisas que o viram fazer. Contém o testemunho de Nefe de que aqueles que com fé em Cristo arrependerem-se sinceramente de seus pecados e seguirem o Salvador às águas do batismo, receberão o Espírito Santo. Ouvimos também a voz do Pai prestando testemunho: "Sim, as palavras do meu amado são verdadeiras e fiéis. Quem perseverar até o fim, esse será salvo." O presidente Russell M. Nelson enfatizou a importância singular da doutrina de Cristo durante um discurso aos líderes de missão recém-chamados. "Mais do que qualquer outra coisa, queremos que nossos missionários tenham a doutrina de Cristo gravada em seu coração, enraizada na medula de seus ossos." Pregar meu evangelho resume os 5 elementos da doutrina de Cristo. Nele lemos: convidamos as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e em sua expiação, do arrependimento, do batismo, de se receber o dom do Espírito Santo e de perseverar até o fim. Mas a importância da doutrina de Cristo não é apenas para os missionários. E ela é muito mais profunda do que uma mera repetição sumária de seus 5 elementos principais. Ela abrange a lei do Evangelho. Ela é o grande plano para a vida eterna. Se quisermos aceitar o convite do presidente Nelson de ter a doutrina de Cristo enraizada na medula de nossos ossos, devemos aprofundar nossa conversão ao Senhor por meio de estudo, oração, uma vida fiel e arrependimento contínuo. Devemos convidar o Espírito Santo a gravar a doutrina de Cristo nas tábuas de carne do nosso coração, tão profunda e permanentemente quanto foi gravada por Nefe nas placas de ouro. Em outubro passado, o presidente Nelson perguntou: "O que significa vencer o mundo?" Ele disse: "Significa que confiamos mais na doutrina de Cristo do que nas filosofias dos homens." A palavra confiança foi definida como firme credibilidade no caráter, habilidade, força ou veracidade de alguém ou algo. Esse alguém é Jesus Cristo e esse algo é sua doutrina. Então, de que modo a confiança intencional na doutrina de Cristo mudaria a maneira como vivemos nossa vida? Se confiarmos na doutrina de Cristo, confiaremos em Cristo o suficiente para vivermos de acordo com cada uma de suas palavras. Por toda a nossa vida, faremos um estudo sobre Jesus Cristo, seu ministério, seus ensinamentos e sua expiação infinita. Estudaremos suas promessas e as condições sob as quais elas são concedidas. Ao estudarmos, ficaremos repletos de mais amor pelo Senhor. Se confiarmos na doutrina de Cristo, nós nos dirigiremos a nosso Pai Celestial todos os dias, por meio de humilde e secreta oração, na qual podemos expressar gratidão pela dádiva de seu Filho e por nossas bênçãos. Podemos orar pela companhia do Espírito Santo, que nos concede revelação, orar para alinhar nossa vontade a dele e refletir sobre nossos convênios e renovar nosso compromisso de cumpri-los. Podemos orar para apoiar nossos profetas, videntes e reveladores e expressar amor por eles. Orar pelo poder purificador do perdão ou por força para resistir à tentação.
Eu os convido a fazer da oração uma prioridade em sua vida, buscando todos os dias melhorar sua comunicação com Deus. Se confiarmos na doutrina de Cristo, deixaremos de lado as coisas brilhantes do mundo, para que nos concentremos no Redentor do mundo. Limitaremos ou eliminaremos o tempo gasto em mídias sociais, jogos virtuais, entretenimento desnecessário, excessivo ou inadequado, o fascínio dos tesouros e vaidades deste mundo e quaisquer outras atividades que deem lugar às falsas tradições e filosofias equivocadas dos homens. É apenas em Cristo que encontramos verdade e realização duradoura. O arrependimento sincero se tornará uma parte feliz de nossa vida, tanto para sermos perdoados pelos pecados, quanto para sermos transformados à imagem de Cristo. O arrependimento com fé em Cristo permite que tenhamos acesso à expiação de Cristo. O presidente Dallin H. Oaks ensinou que quando o Salvador perdoa, ele faz mais do que nos purificar do pecado. Ele nos dá forças. Cada um de nós precisa dessa força para cumprir com o propósito eterno de nossa vida. Encontramos forças em Jesus e sua doutrina. Ele disse: em verdade vos digo que esta é minha doutrina, e os que edificam sobre isto edificam sobre minha rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra eles. Vemos essa promessa sendo cumprida na vida de pessoas fiéis. Há pouco mais de um ano conheci Travis e Casey. Eles se casaram em 2007, na época Travis não era membro. Casey, embora tivesse sido criada em um lar santo dos últimos dias, afastou-se da fé na adolescência e desviou-se de seus alicerces. Em 2018, Travis conheceu os missionários e foi batizado em 2019. Travis se tornou um missionário para Casey, que também passou por uma conversão que mudou sua vida. Eles foram selados no templo em setembro de 2020. Cerca de 2 anos após seu batismo, Travis foi chamado para servir no bispado. Ele tem uma doença rara que forma continuamente aglomerados de tumores em seus órgãos internos. Ele passou por muitas cirurgias para remover os tumores, mas a doença é incurável. Há vários anos, foi dito a Travis que ele teria menos de 10 anos de vida. Casey tem retinite pigmentosa, uma doença genética rara que causa estreitamento irreversível do campo de visão, até a cegueira completa. Ela contou-me a respeito de seu futuro. Previa um tempo não muito distante em que ficaria viúva, cega, sem sustento financeiro e sozinha para criar 4 filhos pequenos. Perguntei a ela como ela conseguiria lidar com um futuro tão sombrio. Ela sorriu serenamente e disse: "Nunca estive tão feliz ou esperançosa em minha vida." Temos as promessas que recebemos no templo. Travis agora é o bispo. Há 2 meses ele fez outra grande cirurgia, mas está otimista e sereno. A visão de Casey piorou. Agora ela tem um cão-guia e não consegue dirigir, mas está satisfeita criando os filhos e servindo como conselheira na presidência das moças. Travis e Casey estão edificando sua casa sobre a rocha. Travis e Casey confiam na doutrina de Cristo e na promessa de que Deus consagrará suas aflições para seu benefício. No plano perfeito de Deus, o sofrimento com fé em Cristo está ligado a nos tornarmos perfeitos em Cristo. Tal como o sábio da parábola que edificou sua casa sobre a rocha, quando a chuva cai, as enchentes vêm, os ventos sopram e batem na casa que Travis e Casey estão edificando. Ela não cai, pois está alicerçada sobre a rocha. Jesus não falou da possibilidade de chuva, enchentes e vento em nossa vida. Ele falou da certeza de que tempestades virão. A variável na parábola não é saber se as tempestades virão, mas como respondemos a seu amoroso convite de ouvirmos e fazermos o que ele ensinou. Não há outra forma de sobrevivermos. Quando construirmos nossa casa sobre o fundamento de um relacionamento com Cristo por convênio, estamos confiando na doutrina de Cristo e, ao nos achegarmos a Ele, temos sua promessa de vida eterna. As pessoas que confiam na doutrina de Cristo perseveram até o fim.
Presto testemunho da existência real de Jesus Cristo. Testifico que Deus, nosso Pai, amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para nos redimir do pecado e nos curar da tristeza. Testifico que ele chamou um profeta de Deus em nossa época, o presidente Russell M. Nelson, por meio de quem ele nos fala e nos guia. De todo o coração os convido a confiar na doutrina de Cristo e edificar sua vida sobre a rocha do Redentor. Ele nunca vai falhar com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Sou grato pelo trabalho contínuo nos templos, na dispensação da plenitude dos tempos. Desde o primeiro dia da restauração, santos fiéis fazem muitos sacrifícios para receber as ordenanças e os convênios do templo. Seguindo esse grande exemplo, após muitos sacrifícios financeiros para viajar da cidade do México, minha querida esposa Evélia e eu, acompanhados de nossos queridos pais, fomos selados como marido e mulher para a eternidade no Templo de Mesa, Arizona, em 1975. Naquele dia, quando fomos unidos pela autoridade do sacerdócio na casa do Senhor, verdadeiramente tivemos um vislumbre do céu. Essa experiência me fez valorizar muito mais os santos de Kirtland, Ohio, que depois de 3 anos de trabalho árduo e grande sacrifício, concluíram seu belo templo no primeiro semestre de 1836, o primeiro dessa dispensação. Em março do mesmo ano, mais de 1.000 pessoas se reuniram no templo e em suas entradas para o serviço dedicatório. O profeta Joseph Smith se levantou para oferecer a oração dedicatória que recebera por revelação. Nela, ele descreveu muitas das bênçãos extraordinárias que são concedidas aos que dignamente entram nos templos do Senhor. Então o coro cantou um hino tal como um facho, e a congregação se levantou e entoou o brado de hosana com tamanho vigor que parecia forte o bastante para erguer o telhado do edifício. Uma semana mais tarde, o profeta descreveu que o Senhor apareceu no templo, dizendo: "Pois eis que aceitei esta casa, e meu nome aqui estará, e manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa. E a fama desta casa espalhar-se-á por terras estrangeiras, e este é o princípio da bênção que será derramada sobre a cabeça de meu povo." Depois dessa e de outras visões, Elias, o profeta, que foi levado ao céu sem passar pela morte, apareceu diante do profeta Joseph Smith e de Oliver Cowdery e disse: "Eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias, o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida com uma maldição. Portanto, as chaves dessa dispensação são confiadas às vossas mãos, e assim sabereis que o grande e terrível dia do Senhor está perto, sim, às portas." Após o Senhor ter restaurado as chaves seladoras a Joseph Smith, o trabalho de salvação em ambos os lados do véu começou em nossa dispensação. O Elder Boyd K. Packer ensinou que esse evento marcante passou despercebido pelo mundo, mas viria a influenciar o destino de toda a alma que já viveu ou que ainda viverá nesta terra. As coisas começaram a acontecer silenciosamente. A igreja tornou-se uma igreja que constrói templos. Surgiram em diversos lugares do mundo, de modo supostamente espontâneo, pessoas, organizações e sociedades interessadas na pesquisa genealógica.
Tudo isso ocorreu desde o aparecimento de Elias no templo de Kirtland. Desde aquele dia, 3 de abril de 1836, o coração dos filhos começou a voltar-se ao de seus pais. Depois disso, as ordenanças não foram mais temporárias, mas permanentes. O poder para selar estava conosco. Nenhuma autorização supera seu valor. Esse poder dá significado e duração eterna a todas as ordenanças realizadas com a devida autoridade, tanto para vivos quanto para mortos. Queridos irmãos e irmãs, a construção e o uso adequado dos templos tem sido, em qualquer dispensação, um sinal da verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Após a dedicação do Templo de Salt Lake, em 1893, o presidente Wilford Woodruff incentivou os membros da Igreja a buscar os registros de seus antepassados e a fazer sua genealogia indo o mais longe possível nela, para levar nomes ao templo e realizar as ordenanças de salvação e exaltação. Um ano mais tarde, em 1894, o presidente Woodruff supervisionou a criação da Sociedade Genealógica de Utah. Um século depois, em 1994, o Elder Russell M. Nelson, na época membro do Quórum dos 12 Apóstolos, disse: "Os acontecimentos daquele ano histórico reuniram a pesquisa da história da família e o serviço no templo em um único trabalho dentro da igreja." Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos incentiva como membros de sua igreja a preservar nossa própria história da família, a aprender de nossos antepassados e a fazer os preparativos necessários para que eles recebam as ordenanças do Evangelho nos templos, para ajudá-los a progredir no caminho do convênio, o que vai abençoá-los com uma família eterna. Esse é o foco central do plano de nosso Pai Celestial: unir as famílias para esta vida e para a eternidade. Para os que não se sentem capazes de fazer esse trabalho, devem saber que não estão sozinhos. Todos podemos usar ferramentas que a igreja preparou e que são encontradas nos centros do Family Search, que conhecemos como Centros de História da Família. Os centros do Family Search são projetados para que quase todos, com um pouco de ajuda, possam encontrar informações de seus antepassados e organizá-las adequadamente para que possam levá-las à casa do Senhor. Entrem em contato com os consultores de história da família em sua ala ou em seu ramo. Eles vão orientá-los a cada passo. Ao seguirmos a orientação dos profetas e aprendermos a fazer nossa história da família e realizar as ordenanças do templo por nossos antepassados, vamos ter grande alegria a ponto de não querermos mais parar de fazê-lo. O Espírito vai encher nosso coração, despertar nossa capacidade de fazer esse trabalho e nos guiar conforme buscamos nomes de nossos antepassados. Lembremos-nos, porém, que a história da família é mais do que simplesmente buscar nomes, datas e lugares. Significa unir famílias e sentir a alegria que advém de proporcionar aos antepassados as ordenanças do Evangelho. Aprecio o ensinamento inspirado de nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, que disse: "O templo encontra-se no cerne do fortalecimento de nossa fé e de nossa força espiritual, porque o Salvador e sua doutrina são a essência do templo. Tudo o que é ensinado no templo, por meio de instrução e pelo Espírito, amplia nossa compreensão a respeito de Jesus Cristo. As ordenanças essenciais de Cristo nos unem a Ele por meio dos convênios sagrados do sacerdócio. Então, à medida que cumprimos nossos convênios, Ele nos investe com seu poder de fortalecimento e cura.
Certamente, o trabalho de templo e história da família constituem o mesmo trabalho na igreja. Presto testemunho dessas verdades. Sei que esta é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, de quem nos lembramos e a quem adoramos nesta época de Páscoa. Sei que Ele nos ama e que quando guardamos nossos convênios e colocamos nossa confiança nele, Ele nos investe de seu poder de cura e seu poder fortalecedor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. We are grateful to all who have spoken this afternoon. Somos gratos a todos os que falaram nesta tarde e pela bela música apresentada pelo coro. Lembramos a todos que a sessão geral da noite de sábado terá início às 21 horas, horário de Brasília, e será transmitida do Centro de Conferências. A transmissão nacional do programa Música e Palavras de Inspiração acontecerá amanhã, das 12 horas e 30 minutos às 13 horas, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo após a transmissão desse programa. O último orador desta sessão será o elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará a reunião cantando "É tarde, a noite logo vem". A oração de encerramento será oferecida pela irmã Tracy Y. Browning, segunda conselheira na presidência geral da primária. Era uma vez um pai que estava prestes a sair à noite para uma reunião do bispado. Sua filhinha de 4 anos parou à sua frente, já de pijamas, segurando um exemplar do livro de histórias do livro de Mormon. "Por que você precisa ir para a reunião?" ela perguntou. "Porque sou conselheiro no bispado", ele respondeu. "Mas você é meu pai", protestou a filha. Ele se ajoelhou na frente dela e disse: "Meu docinho, eu sei que você quer que eu leia para você e ajude você a dormir, mas hoje preciso ajudar o bispo." A filha respondeu: "O bispo não tem um papai para ajudá-lo a dormir?" Somos eternamente gratos pelo número incontável de membros que servem diligentemente na Igreja de Jesus Cristo todos os dias. Seu sacrifício é verdadeiramente sagrado. Mas assim como essa garotinha parecia entender, existe algo igualmente sagrado, algo insubstituível no cuidado dos pais com os filhos. Esse cuidado reflete o padrão celestial. Nosso Pai Celestial, nosso Pai Divino, certamente se alegra quando seus filhos são ensinados e nutridos por seus pais terrenos. Pais, obrigado por tudo que fazem para criar seus filhos. E filhos, obrigado por tudo que vocês estão fazendo para educar seus pais. Porque, como todos os pais sabem, muitas vezes aprendemos com nossos filhos sobre fé, esperança e caridade, tanto quanto eles aprendem conosco. Já pensaram no enorme risco que o nosso Pai Celestial corre cada vez que envia uma criança à Terra? Essas crianças são seus filhos e suas filhas espirituais, com um potencial ilimitado, destinadas a se tornar seres gloriosos de bondade, graça e verdade. E, no entanto, chegam à Terra completamente indefesas, mal conseguindo fazer outra coisa a não ser chorar. A lembrança do tempo que passaram na presença de Deus é esquecida, junto com o conhecimento de quem realmente são e quem podem se tornar. Elas ganham um entendimento da vida, do amor de Deus e de seu plano, com base no que observam das pessoas ao seu redor.
especialmente de seus pais, que honestamente ainda estão procurando entender essas coisas também. Deus deu aos pais o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais e ensiná-los a guardar os mandamentos de Deus. Isso é suficiente para tirar o sono até mesmo dos melhores pais. Minha mensagem a todos os pais é: o Senhor ama vocês. Ele está com vocês. Ele está ao seu lado. Ele é sua força para orientar seus filhos a fazer escolhas corretas. Aceitem esse privilégio e essa responsabilidade com coragem e alegria. Não deleguem essa fonte de bênçãos celestiais a ninguém mais. De acordo com a estrutura dos valores e princípios do Evangelho, são vocês que devem orientar seus filhos nos detalhes das decisões diárias. Ajudem seus filhos a edificar a fé em Jesus Cristo, a amar seu Evangelho e sua igreja e a se preparar para uma vida inteira de escolhas corretas. Na verdade, esse é o plano de Deus para os pais. Satanás vai se opor a vocês, vai tentar distraí-los e desanimá-los. Mas cada filho recebeu a luz de Cristo como uma linha direta com os céus. E o Salvador vai ajudar, orientar e incentivar vocês. Busquem a ajuda dele. Perguntem ao Senhor. Assim como Jesus Cristo é a força dos jovens, Jesus Cristo também é a força dos pais. Às vezes, podemos pensar que outras pessoas seriam mais qualificadas para orientar e ensinar nossos filhos. Mas não importa o quão inadequados se sintam, vocês possuem algo exclusivo que os qualifica: o seu amor por seus filhos. O amor dos pais por seus filhos é uma das maiores forças do universo. É uma das poucas coisas nesta terra que podem ser verdadeiramente eterna. Talvez você sinta que seu relacionamento com seu filho ou sua filha não seja o ideal. É nesse momento que o poder do Salvador entra em cena. Ele cura doentes e pode curar relacionamentos. Ele multiplica o pão e o peixe e pode multiplicar o amor e a alegria em seu lar. O amor que vocês sentem por seus filhos cria um ambiente propício para ensinar a verdade e edificar a fé. Façam de seu lar uma casa de oração, de aprendizado e de fé. Uma casa de experiências felizes, um lugar de inclusão, uma casa de Deus. E rogai ao Pai com toda a energia de vosso coração que sejais cheios desse amor que Ele concedeu a todos os seguidores de seu Filho, Jesus Cristo. Outra força que vocês têm, como pais, é a oportunidade de exercer uma influência diária e contínua. Colegas, professores, influenciadores da mídia vêm e vão, mas vocês podem ser a influência mais constante e estável na vida de seus filhos. Seus esforços podem parecer pequenos comparados às vozes estridentes que seus filhos ouvem no mundo. Às vezes, pode parecer que não estão conseguindo alcançar muitos resultados. Mas lembrem-se de que, por meio de pequenos recursos, pode o Senhor realizar grandes coisas. Uma noite no lar, uma conversa sobre o Evangelho ou um bom exemplo talvez não mudem a vida de seu filho instantaneamente. Assim como uma gota de chuva não faz uma planta crescer imediatamente. Mas a consistência das coisas pequenas e simples, dia após dia, nutre muito melhor seus filhos do que uma inundação ocasional. Essa é a maneira do Senhor. Ele fala a vocês e a seus filhos com uma voz mansa e delicada, não com uma voz de trovão. Ele não curou Naamã por meio de alguma coisa grande, mas pelo ato simples e repetitivo de se lavar. Os filhos de Israel desfrutaram do banquete das codornizes no deserto, mas o que os manteve vivos foi o pequeno e simples milagre do maná, seu pão diário. Irmãos e irmãs, o pão de cada dia é melhor quando preparado e servido em casa. A fé e o testemunho são bem mais nutridos
de maneira espontânea e natural, um passo de cada vez, em situações pequenas e simples, no fluxo constante da vida diária. Cada momento é um momento de ensino. Cada uma de suas palavras e ações pode ser um guia para fazer escolhas. Talvez vocês não vejam imediatamente os efeitos de seus esforços, mas não desistam. Todas as coisas, porém, deverão realizar-se a seu tempo, disse o Senhor. Portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de uma grande obra. Que obra poderia ser maior do que ajudar os preciosos filhos de Deus a aprender quem realmente são e edificar neles a fé em Jesus Cristo, em seu Evangelho e em sua igreja? Jesus Cristo abençoará e amplificará seus esforços consistentes. Outra maneira poderosa que o Senhor tem para apoiar os pais é por meio do dom da revelação pessoal. Deus está ansioso para derramar seu Espírito a fim de orientar os pais. À medida que orarem e forem sensíveis ao Espírito, Ele vai alertar vocês de perigos ocultos. Ele revelará os dons, os pontos fortes e as preocupações não expressas de seus filhos. Deus vai ajudar vocês a ver seus filhos como Ele os vê, além da aparência externa e dentro do coração deles. Com a ajuda de Deus, vocês podem aprender a conhecer seus filhos de modo puro e celestial. Eu convido vocês a aceitar a oferta de Deus de guiar sua família por meio de revelação pessoal. Busquem a orientação dele em suas orações. Talvez a ajuda mais importante que Jesus Cristo oferece aos pais é uma grande transformação no coração. Esse é um milagre que todos nós precisamos. Por um instante, imaginem a seguinte situação. Vocês estão na igreja ouvindo um discurso sobre famílias. O orador descreve um lar perfeito e uma família ainda mais perfeita. O marido e a esposa nunca brigam. Os filhos só param de ler as Escrituras na hora de fazer a lição de casa. E a música Amai-vos uns aos outros está tocando no fundo. Antes que ele comece a falar que todos se juntam alegremente para limpar o banheiro, vocês já estão pensando: My family is hopeless. minha família está perdida. Queridos irmãos e irmãs, fiquem tranquilos. Todos aqui na congregação estão pensando a mesma coisa. Na verdade, todos os pais acham que não estão sendo bons o suficiente. Felizmente, existe uma fonte divina de ajuda para os pais: Jesus Cristo. Ele é a fonte de nossa vigorosa mudança no coração. Ao abrirem o coração para o Salvador e seus ensinamentos, Ele vai lhes mostrar suas fraquezas. Se confiarem em Cristo com um coração humilde, Ele fará com que as coisas fracas se tornem fortes. Ele é um Deus de milagres. Isso significa que vocês e sua família serão perfeitos? Não. Mas vocês se tornarão pessoas melhores. Por meio da graça do Salvador, aos poucos, vocês vão desenvolver mais dos atributos que os pais precisam: amor a Deus e a seus filhos, paciência, abnegação, fé em Cristo e coragem para fazer escolhas certas. Nosso esforço de edificar a fé em Jesus Cristo é centralizado no lar, concentrado no indivíduo e apoiado pela igreja. Além das Sagradas Escrituras e das palavras dos profetas, a Igreja do Salvador oferece muitos recursos para ajudar pais e filhos a fazer escolhas corretas. O livreto Força dos Jovens, um guia para fazer escolhas, não dá a vocês uma lista do que fazer e não fazer. Esse guia ensina verdades eternas para ajudar vocês a fazer escolhas centralizadas na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Leiam esse livro com seus filhos. Deixe que eles falem sobre ele. Ajudem seus filhos para que essas verdades divinas e eternas guiem suas escolhas. As conferências FSY são outro recurso maravilhoso. Espero que todos os jovens participem. Convido os jovens adultos solteiros a participar dessas conferências como mentores e consultores. Convido os pais a aproveitar o ímpeto espiritual que seus jovens trazem para casa quando voltam das conferências FSY.
As crianças e os jovens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias têm professores, consultores e mentores. Vocês, com frequência, entram na vida de um jovem em um momento crucial para edificar e apoiar a fé e o testemunho. Alguns de vocês são jovens adultos, alguns nunca tiveram filhos. Seu alegre serviço aos filhos de Deus é sagrado para Ele. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, edificar a fé em um filho ou uma filha é parecido com ajudar uma flor a crescer. Vocês não podem puxar a haste para deixá-la mais alta, não podem abrir o botão para fazê-la florescer mais cedo, e não podem negligenciar a flor e esperar que ela cresça ou floresça espontaneamente. O que podem e devem fazer pela nova geração é provar um solo rico e nutritivo, com acesso à água corrente celestial. Removam as ervas daninhas e quaisquer coisas que bloqueiem a luz do sol. Criem as melhores condições possíveis para o crescimento. Pacientemente, permitam que a nova geração faça escolhas inspiradas e deixem que Deus opere seus milagres. O resultado vai ser mais bonito, mais deslumbrante, mais alegre do que qualquer coisa que vocês possam realizar sozinhos. No plano de nosso Pai Celestial, os relacionamentos familiares foram feitos para ser eternos. É por isso que vocês, como pais, nunca desistem, mesmo que não sintam orgulho do que já aconteceu no passado. Com Jesus Cristo, nosso Salvador e o Mestre que nos cura, sempre é possível um novo início. Sempre haverá esperança. Jesus Cristo é a força dos jovens. Jesus Cristo é a força dos pais. E Jesus Cristo é a força das famílias. Disso presta o testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our loving Father, Nosso amado Pai, com muita gratidão e humildade, oramos a Ti e agradecemos pelas palavras que foram proferidas hoje pela voz dos Teus profetas. Somos gratos por receber essas palavras com fé, pela inspiração do Espírito. Somos gratos por recebê-las em nosso coração. Por favor, Pai, nos ajude a abrir a nossa boca para compartilhar essas coisas com as outras pessoas. Por favor, torne o nosso coração mais fervoroso. Por favor, abençoe nossas mãos e nossos pés para que estejamos prontos para fazer a Tua obra e seguir as Tuas instruções. Nós Te amamos, Pai. Amamos o Teu Filho, Jesus Cristo, que o Senhor enviou para nos proporcionar a salvação, que é o nosso exemplo em todas as coisas. Oramos para o Teu Espírito estar conosco e a luz de Cristo também, e também a Sua imagem em nosso semblante. Oramos por a segurança que Ele nos dá e a constância também. E dizemos estas coisas no sagrado nome de nosso Salvador, sim, Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the Saturday afternoon. Essa foi a transmissão da sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Anual número 193 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre os líderes da igreja. A música para essa sessão foi representada por um coro combinado da Universidade Brigham Young. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso desse programa sem autorização por escrito.